Aberrações cromossômicas, introdução. Olá, você que está conosco, o professor Cornélio, mais uma vez com vocês. E o nosso tema hoje, transtornos biológicos da aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre aberrações cromossômicas. E você deve estar pensando, mas vamos falar um pouquinho da parte biológica no processo de aprendizagem? Não tenha dúvida. A formação do indivíduo num processo de aprendizagem envolve aspectos que vão dos aspectos biológicos, dos aspectos emocionais e dos aspectos sociais. A nossa ênfase é estar falando em aspectos biológicos, para que você compreenda um pouquinho da dimensão dos transtornos no sentido da aprendizagem, considerando o caráter biológico. E você é o nosso convidado para juntos falarmos um pouquinho sobre essa temática. Vamos lá? Falamos então sobre transtornos biológicos da aprendizagem. Então, no primeiro momento, nós vamos definir o que vem a ser transtorno de aprendizagem. Então, uma definição utilizada, que os transtornos de aprendizagem, eles compreendem uma inabilidade, ou seja, uma falta de habilidade específica, como, por exemplo, na leitura, na escrita, na matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. Então, aquele indivíduo, aquela criança que apresenta uma inabilidade nas mais diferentes áreas, ou seja, uma inabilidade em uma das áreas que ele deveria estar dominando naquele período da infância, naquele período do desenvolvimento, e ele não apresenta essa capacidade, então essa inabilidade. Então isso seria um transtorno de aprendizagem. Então lembrando, o transtorno de aprendizagem, ele compreende uma falta de habilidade específica em uma área como leitura, como escrita, como matemática, em indivíduos que apresentam resultados abaixo do esperado para aquele nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual, ok? Agora, quando nós analisamos aqui algumas questões legais, então, segundo National Joint Committee of Learning e os desajustes, desabilidades, a dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, da fala, da leitura, da escrita, do raciocínio ou habilidades matemáticas. Essa é uma definição do comitê, obviamente, de aprendizagem, e obviamente das inabilidades que acabam ocorrendo. Então, esses transtornos, eles são intrínsecos ao indivíduo, supondo-se que são devidos à disfunção do sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo do ciclo da vida. Por esse motivo, é interessante nós entendermos o aspecto biológico na aprendizagem. Lembrando, claro, que essa aplicação ela vai ser voltada para a área de pedagogia, especificamente, para que o professor ele possa entender um pouco mais da questão biológica. O objetivo nosso não é que você saia daqui dando laudo para alguma coisa, mas que você entenda um pouquinho das disfunções, das inabilidades, dos transtornos que ocorrem para poder fazer um trabalho melhor em sala de aula. Então são inúmeros aspectos biológicos que nós vamos ressaltar ao longo da aula, para que você consiga entender um pouquinho e consiga, obviamente, interferir de forma positiva no sentido pedagógico para o melhor processo de ensino e aprendizagem. Agora, podem existir junto com as dificuldades de aprendizagem problemas na condução de autorregulação, na percepção social, na interação social. Muitas vezes temos vários problemas sociais que estão ligados a uma inabilidade, a um transtorno. Até pela própria questão de muitas vezes a criança ser deixada de lado. A criança, na verdade, que tem uma inabilidade, ela acaba, às vezes, sendo isolada do grupo que, dentro daquela faixa etária, apresenta a habilidade intrínseca à faixa etária. Por não ter, ela acaba sendo isolada. E, obviamente,
isso acentua o transtorno. Agora, uma dificuldade de aprendizado, né, ela está associada muitas vezes a aspectos biológicos, mas não somente. A nossa ênfase está, sim, associada ao aspecto biológico aqui. Tá? Então, ainda que as dificuldades de aprendizado possam ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes, por exemplo, transtornos emocionais graves, né? Ou com influência extrínseca, como diferenças culturais, instrução inapropriada ou insuficiente, não são resultados dessa condição ou influência. Então é importante que muitas vezes o aspecto social, o aspecto emocional, ele está associado a um fator extrínseco. Esse fator extrínseco seria um fator que vem de fora, talvez até mais tranquilo de você poder lidar e interferir positivamente. Agora, quando nós tratamos de uma inabilidade que envolve o aspecto biológico, muitas vezes isso vai limitar a vida dessa pessoa. Consequentemente, é necessária uma intervenção terapêutica para melhorar a qualidade de vida da pessoa na condição que ela se encontra. Então, essa interferência por parte do pedagogo, do psicólogo, do corpo clínico médico, do terapeuta, ela é fundamental para viabilizar condições mínimas de qualidade de vida para essa criança. Porque muitas vezes o biológico impede ela de uma interação social, de um processo de aprendizagem normal dentro da faixa etária com que ela deveria, né, estar inserida e, obviamente, a inserção é necessária, e não é só necessária, ela é obrigatória por lei. Aí vem um processo de inclusão dentro, né, de toda uma condição que essa criança acaba se encontrando. Então vamos lá. Quando a gente analisa aqui transtornos de aprendizagem, né, a dificuldade de aprendizagem em si, o que viria a ser essa dificuldade de aprendizagem? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana de 2014, né, fala um pouquinho sobre essa questão da dificuldade de aprendizagem, os transtornos, etc. Né? Então, a dificuldade de classificação, terminologia, ela é iminente. Não tenha dúvida, classificar os tipos de transtorno, as dificuldades de aprendizagem, é muito complexo. Ainda existe uma dificuldade na questão, né, de uma análise mais pormenorizada, mais detalhada, para laudar, né, e aí talvez facilitar até o processo de intervenção do profissional pedagogo. Agora, os transtornos ou desvios de aprendizagem, inabilidade específica, padrões anormais de aquisição de habilidades, perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento, são não secundários. Então, transtornos, desvios da aprendizagem, inabilidade específica, padrões anormais de aquisição de habilidades perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento não secundários. Então, exclui variação normal nas realizações escolares, transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. O que mais? Agora, dificuldade de aprendizagem ainda, pensando nesse manual do diagnóstico, né, estatístico de transtornos mentais da Associação de Psiquiatria Americana de 2014. Então, os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, o comprometimento específico que não devem aos outros transtornos, mesmo que ocorram juntos. Né? Então, por exemplo, grau de comprometimento avaliado por meio de testes padronizados. Né? 2 anos abaixo do esperado para uma criança da mesma idade e nível mental de escolaridade. Então, para definir, existe um padrãozinho. Né? É feito uma avaliação e essa criança está com um grau de comprometimento 2 anos abaixo, né, da idade naquele período esperado. Uma criança lá de 6 anos tem um comportamento, um grau de aprendizado de uma criança de 4 anos. Né? Outra coisa, presente desde os primeiros anos da escolaridade. Então não foi algo que de repente surgiu lá, né, aos 12, 13 anos. Persiste mesmo após as intervenções. Tá?
Isso, portanto, é um transtorno, né? E específico do desenvolvimento das habilidades escolares, né? Não há deficiência mental. Tá? Afastadas causas, percursos, dificuldade, né? Por exemplo, então, que causas? Pode ser que tenha uma causa orgânica relacionada a um trauma ou algo parecido. Antecedente, existem mais casos na família, talvez tenha uma origem genética, né? Onde tudo isso tem que ser avaliado. Isso está lá no manual, né? Outra coisa, no manual, né, de diagnóstico ainda estatístico de transtornos mentais dessa associação, são colocados ainda transtornos específicos da aprendizagem, transtornos da leitura, por exemplo, a dislexia, transtorno da matemática, por exemplo, a descalculia, e transtorno da expressão escrita, por exemplo, a desortografia e a disgrafia. Tá? Então são os transtornos colocados aí no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana de 2014. Tá? Agora, o que são as aberrações cromossômicas? Esse termo, aberração, ele parece algo muito forte, não? Aberração, algo anormal, algo que promove uma monstruosidade. Ele é forte, mas é exatamente isso. As aberrações são erros que podem provocar monstruosidades. O termo é esse mesmo. A gente chama de teratogênese, origem das monstruosidades. Então, esses erros que acontecem no material genético, possibilitando a manifestação de enfermidades. Nós vamos citar uma série dessas enfermidades, vamos mostrar para vocês o que vem a ser uma aberração, vamos mostrar para vocês se existe a possibilidade de intervenção e quando ela existe, o que é feito. Então é interessante você conhecer um pouco. Tá? É possível uma correção de uma aberração 100%? Não, não é possível, porque é um erro no material genético. Mas nós temos várias aberrações e nós temos a possibilidade de um condicionamento do indivíduo e, obviamente, é um processo de sistematização do acompanhamento. Um exemplo clássico disso é uma síndrome muito comum, como a síndrome de Down. Não existe cura para a síndrome de Down. Por quê? Porque é um erro onde há um cromossomo a mais no par 21, ocorrendo de uma não disjunção dos cromossomos homólogos ou de uma não separação das cromátides irmãs. Isso tem cura? Não existe cura. Mas existem formas de você amenizar para que a criança possa ter graus satisfatórios de qualidade de vida e aprendizagem. Vamos lá. Então, quando a gente fala numa aberração cromossômica, elas são alterações ou estruturais, então pode ter perda de pedaço ou inversões, né, de pedaços de cromossomos, ou alterações numéricas. Pode ter um excesso de cromossomos ou pode faltar algum cromossomo. Nas aberrações é quando há tanto a perda de um pedaço de um cromossomo, por exemplo, olha aqui nessa imagem. Aqui nós temos um cromossomo, ele perdeu essa parte final aqui. Então ele ficou mais curto. Isso a gente chama de uma aberração cromossômica estrutural chamada deleção. Tá? Outro exemplo, aqui nós temos essa partezinha aqui, ela se duplicou, ela aparece em dobro aqui. Nós temos aqui uma duplicação. Outro exemplo aqui nós temos esta sequência, ó. Você vê que é vermelho, um V de limão, depois temos aquela sequência de bandas laranja com azul, e você observa que ocorreu uma inversão de posição. Então, na verdade, aqui nós temos aberrações chamadas estruturais. Temos um outro exemplo, ó. Aqui nós temos uma translocação. Você observa que esse pedaço aqui, ok? Beleza? Ele foi para um outro cromossomo, um cromossomo não homólogo, ou seja, não pertencente ao mesmo par, e essa parte desse cromossomo foi, né, para o cromossomo não homólogo anterior. Então você observa que nós temos uma troca de pedaços. Entre cromossomos homólogos isso é importante porque isso gera variabilidade, a gente chama de crossing over. Mas entre não homólogos pode promover danos gravíssimos. Tá? E temos, olhem só, isocromossomos. Então você observa aqui, olha só, esse cromossomozinho, você vê que isso daqui
é diferente do que está aqui, né? Esse braço aqui é totalmente diferente, né? Ele foi perdido e você tem um outro braço duplicado. Então, quando nós falamos em aberrações cromossômicas numéricas, as quais correspondem ao aumento ou diminuição do número cariotípico normal da espécie. O que é esse número cariotípico? Por exemplo, na espécie humana, nós temos o número 2N de cromossomos. Lembrando sempre que um N veio, por exemplo, da mãe. O outro N, ele veio, por exemplo, do pai. Tá? Então, na verdade, o nosso número 2N, ele é igual a 46. Vamos imaginar que, de repente, alguém tem um número 2N igual a 45. Ou, por exemplo, igual a 47. Então, você tem a mais ou a menos número de cromossomos. Ok? Agora, quando é uma aberração estrutural, elas correspondem a alterações na estrutura dos cromossomos. Ok? Então, essa é a diferença, como nós vimos nessa imagem. Todas ligadas à estrutura e não ligadas ao número de cromossomos. Tá? O que mais que é interessante aqui? Outra coisa importante nós entendermos. O que são os gametas? Os gametas são as células sexuais. Claro, são células especializadas para a reprodução. Obviamente, formadas por um processo chamado de meiose para nós humanos. Então, por meio dessa divisão meiótica, nós que somos indivíduos 2N, conseguimos formar, por exemplo, espermatozoides N e, por exemplo, óvulos N. Quando acontece o processo de fecundação, nós vamos reconstituir o número 2N que caracteriza a espécie. Então, como você pode observar aqui, o espermatozoide penetrando no óvulo. Então, nesse momento, metade que veio do pai com metade que veio da mãe, nós vamos ter a entrada do espermatozoide e, posteriormente, a mistura dos núcleos dos gametas e a fecundação, onde se reconstitui esse número 2N. A formação dos gametas acontece em órgãos chamados gônadas. No caso da mulher, as gônadas são os ovários. No caso do homem, as gônadas são os testículos. Ok? No processo de fecundação ou fertilização, acontece o que a gente chama de cariogamia ou singamia. O que é isso? O material genético do núcleo do espermatozoide e do núcleo do óvulo se fundem para formar o núcleo de uma estrutura chamada ovo ou estrutura chamada zigoto, do ovo ou zigoto. Então você vai ter essa mistura garantindo, claro, essa variabilidade. Você não é nem igual ao teu pai e nem igual à tua mãe, mas você é único. Normalmente um gameta ele tem uma vida muito curta. Geralmente esse gameta vive aí até 24 horas, pode até viver um pouquinho mais em alguns casos, em algumas exceções. Tá? Claro que para facilitar esse processo de fecundação, é necessário que o número de gametas masculinos seja bastante grande. E de um modo geral, entra um único espermatozoide no ovócito que vai virar óvulo. Pode até acontecer a chamada polispermia, quando entra mais de um. E essa polispermia pode gerar uma aberração. Porque, por exemplo, se o pai manda N e a mãe manda N, vai gerar um indivíduo 2N. Mas imagina que o pai mandou um N, entrou mais um outro N e a mãe mandou N. Gerou um indivíduo 3N. Isso gera o quê? Uma aberração. Geralmente, o embrião ele acaba sendo eliminado se tiver essa constituição. Então, normalmente acontece o quê? A monospermia, a entrada de um só. Mas pode, porventura, acontecer uma polispermia, a entrada de mais de um espermatozoide. Existe uma coisa chamada membrana de fertilização que normalmente impede isso. Cornélio, o que tem a ver isso com transtorno? Aí que eu quero chegar. Por quê? Porque muitos dos transtornos biológicos são formados exatamente no processo que antecede a fecundação, na formação do gameta, a gametogênese, ou num processo pós-fecundação.
Vamos lá. Quando a gente fala na gametogênese, portanto, o que é essa gametogênese? A gametogênese é o processo de formação e o desenvolvimento das células chamadas gametas. Então nós temos a espermatogênese acontecendo no homem e a ovulogênese ou ovogênese acontecendo nas mulheres, né? Então nós vamos ter o quê? A mulher começa a fabricar os seus pré-gametas de uma forma precoce, já na vida intrauterina da mãe dela. Ela começa a formar os ovócitos primários, para você ter uma ideia, a partir da 13ª semana de gestação. O homem começa a formar gametas muito tardiamente, a partir da puberdade. Então, olhem só, na ovogênese, o processo de formação dos óvulos, né, ele ocorre nos ovários, que são as gônadas femininas. Tá? E, obviamente, durante a formação da gametogênese, nós vamos ter uma redução, obviamente, do número de cromossomos da espécie. Se uma célula que vai formar o gameta é 2N, ela tem que formar um gameta N. Aqui acontece um processo reducional. Mas por que isso, Cornélio? Porque no homem vai acontecer a mesma coisa, uma célula 2N vai formar gametas N e quando acontece a fecundação, se reconstitui o número de cromossomos da espécie. O que eu quero que você entenda? Que nesse processo de meiose aqui podem acontecer erros. E esses erros podem gerar as aberrações. E aí nós temos a síndrome, como síndrome de Turner, de Patpal, de Edwards e assim por diante. Erros durante o processo de formação dos gametas, ok? Então, olhem só, por exemplo, aqui nós temos, né, no homem, uma espermatogônia 2N vai gerar uma célula chamada espermatócito primário 2N. Aí acontece a meiose, são geradas 2 espermatócitos secundários N e 4 espermátides, que se transformam em 4 espermatozoides. Você observa, portanto, que essa proporção é 1:4. Para uma espermatogônia, 4 espermatozoides. Na mulher, a ovogônia 2N vai formar um ovócito primário 2N. Acontece meiose, forma-se um ovócito secundário N. Acontece a segunda meiose, quando o ovócito encontra o espermatozoide e forma-se um óvulo N. Então a proporção na mulher é 1:1. E lembrando que a mulher começa a fazer a gametogênese precocemente. Tá? Então olha aqui. Ó. E quando ocorre um erro na gametogênese? Gente, os erros mais comuns que vão acontecer, só para você ter uma ideia aqui nós temos uma célulazinha, você está observando que nós temos 2 pares de cromossomos, certo? Então nós temos lá esse parzinho aqui e esse parzinho aqui, ok? Essa célula ela vai se duplicar, observem só, esses 2 pares vão se duplicar e pode acontecer a troca de pedaços entre esses cromossomos, que a gente chama de par, porque um vem do pai, outro vem da mãe, de homólogos. Então, por exemplo, esse daqui veio da mãe e esse aqui veio do pai, e vice-versa. Tá? Beleza? Eles podem trocar pedaços. Só que olhem só que esses cromossomos aqui, nesta primeira divisão, você observa que esses pares, você tem uma separação. Você tem para cá, vindo um assim e outro assim, aqui e outro assim. Observe que aconteceu uma separação. E observe que aqui separa de novo. Ó. Você vai ter, né, isso daqui e você vai ter isso daqui. Ó. Beleza? O que você está observando aqui. No entanto, ó, aqui nós falamos que há uma separação dos homólogos. Então aqui, ó, separa o par. Então separam os homólogos. Ó. Beleza? A partir daqui nós temos uma separação das cromátides, ou seja, arrebenta o cromossomo ao meio. O cromossomo estava assim, ele é arrebentado, metade para cá, metade para cá. Pode acontecer tanto um erro na separação dos homólogos, como pode acontecer um erro na separação das cromátides irmãs. E isso ao final do processo, você observa que aqui, ó, nós temos 2 cromossomos, um vermelho e um azul, certo? Ó, um vermelho pequenininho
e um azul grandão. Vamos imaginar que aqui no final eu tivesse, ao invés de 2, por acontecer um erro, eu tivesse 3. Esse gameta seria defeituoso. Portanto, se esse gameta fecundasse um óvulo, nós teríamos uma aberração numérica. Ok? Só para você entender de onde que vem e por que que isso acontece. O que que nós já sabemos hoje? Que um exemplo de causas de gametogênese errada é a idade materna avançada. Nós sabemos que mulheres que engravidam, por exemplo, depois dos 35 anos, têm uma chance maior de ter filhos com síndrome. Cornélio, por quê? Porque os óvulos dela são velhos. Ou seja, uma mulher de 35 anos, se ela começou a formar os pré-gametas na vida intrauterina, quando ela vai formar o óvulo tem 35 anos mais a vida intrauterina. E uma célula velha tem chance de falhar mais. Ok? Então é interessante essa avaliação. Então uma das causas é isso. Tá? Tem causas que podem ser drogas e medicamentos, etc. Tem, mas na verdade não tem muita comprovação, porque como é que a gente vai saber, certo? A gente vai fazer uma análise na criança que já nasceu. Como é que vai ter essa ideia? Ah, porque foi uma droga. É difícil, mas existe a possibilidade, sim, testando em laboratório com cobaias. Tá? Então o que mais que seria interessante nós avaliarmos, né? É importante nós avaliarmos o seguinte: se aconteceu a aberração cromossômica, ela aconteceu, obviamente, aconteceu um erro, tanto numérico quanto estrutural, na formação do cromossomo. Então não existe mais nada que possa ser feito. Não tem medicamento que possa ser tomado, que possa corrigir uma síndrome de Patwell, de Edwards, de Turner, de Klinefelter. Não tem como. O que o pedagogo tem que ter ideia? Como foi formada essa síndrome? Ele tem que compreender quais são as características do indivíduo que tem a síndrome, para saber em que momento ele pode pedagogicamente estar agindo. Porque o processo de acompanhamento, ele leva em conta inúmeros profissionais, entre eles o pedagogo, o terapeuta, o psicólogo, o médico, que obviamente vão fazer mais a parte clínica. E a parte acadêmica, a parte de acompanhamento, cabe ao pedagogo. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!